sofrer, participar. Sua obra eu vou cantar para sempre, Senhor. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Meu Salvador na cruz mostrou O amor do Pai, o justo Deus. o amor do Pai, o justo Deus. Cante pela cruz, pela cruz, pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quais as palavras que ainda te impedem de se aproximar do Senhor? Porque Ele te aproxima sem palavras. Ele diz: cale a boca e entenda que eu sou Deus. Não se inquiete, eu sou Deus. E Ele te chama sem palavras. Quando Ele subiu naquele madeiro e foi crucificado, que o sangue jorrou no lado dele, Ele calou a boca de todos os homens. E a Bíblia diz: todos viram que Ele era o Filho de Deus. Todos viram. Até mesmo aqueles que duvidavam, que tinham palavras para dizer: ah, Ele não é o Filho de Deus, Ele não é Deus, Ele não é Rei dos Judeus, porque Ele é homem, Ele é fraco, Ele é feio. Todos estes viram que Ele era o Filho de Deus, quando o madeiro da cruz foi levantado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, quais palavras ainda te impedem de se aproximar do Senhor? Você que está assistindo essa live nesse momento e talvez não seja crente no Senhor Jesus, se deixe ser atraído por essa cruz, porque essa cruz te reconcilia com Deus. Você está em pecado, você está morto. Morto não respira, morto não vive, morto não fala. Mas Jesus nessa noite quer te reconciliar com Ele. E essa reconciliação só pode acontecer através da cruz. Não tem outro caminho, não tem outro nome. Você pode ficar de joelhos na frente de quem foi pedir salvação, não vai te salvar. Só Jesus pode te salvar. E se você que está aqui na igreja algum dia chorou e pensou: Senhor, eu não aguento mais, está doendo, eu não aguento mais, o meu peito está ardendo, o meu coração está doendo. Se você pensou isso, lembre-se que você foi chamado pela cruz, e que a cruz que te salvou não matou o seu Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E não existe nenhuma verdade neste mundo que seja mais preciosa do que isso. E não existe nenhuma palavra neste mundo que deva tirar o seu coração de estar próximo do Senhor, porque só Ele pode dar sentido à sua vida. E quando você sofrer, é Ele que vai estar do seu lado, e o seu sofrimento vai ter um propósito, a sua dor vai ter um nome, vai ter o nome daquilo que Cristo quer para a sua vida. Então não jogue isso fora nunca, porque se você morrer hoje, o seu coração estando em Jesus Cristo, você vai desfrutar de uma glória que não tem dor, que não tem sofrimento e que não tem palavras. Louve ao Senhor por sua cruz, por sua cruz da morte
livrou um dia e trouxe minha vida. morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado. Trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela Eu cruz estava eu fui reconciliado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Também pela cruz. Pela cruz me chamou. Me ajude a cantar. Gentilmente sem palavras me aproximo, Quebrantado por seu amor. pela cruz. A igreja me chamou. Me atraiu e eu sem opiniões, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Impressionante é o teu amor, Senhor. Impressionante é o teu amor. Que me redimiu, Senhor, e me mostrou o quanto tu és fiel. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, pela cruz. Me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Nós desistimos por tão pouco, Senhor. Nós fraquejamos por tão pouco. E tu carregastes aquela cruz sem reclamar, sem dizer uma só palavra. Fostes moído, transpassado, crucificado, entregue a soldados que te laceraram, Senhor. O teu corpo sangrou e tu não desististes. E muitas vezes, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nós esquecemos da tua cruz. Nós esquecemos do teu sacrifício, nós esquecemos de amar a mensagem da tua cruz e de por ela viver. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a lembrar que nós fomos chamados por uma cruz que não foi uma cruz de morte, foi uma cruz de vida. Nos ajuda a acordar de manhã, Senhor, e quando nós sentirmos alguma dor no nosso corpo ou no nosso coração, nos ajuda a lembrar que o teu corpo foi ferido para que nós tivéssemos vida. E nos ajuda, Senhor, nas pequenas coisas, naquilo que nós fazemos quando acordamos ou quando vamos dormir. Nos ajuda a te glorificar, Senhor, a lembrar da tua cruz. A lembrar que sem essa cruz, Senhor, nós não temos vida, nós não temos sentido para nada. E nos ajuda a não desistir tão fácil. Que a tua cruz nos ensine que o maior homem do mundo morreu para que o nosso coração pudesse viver, ter uma vida em abundância, ir para o céu, para a glória, enquanto muitos vão para o inferno. Que você que está assistindo essa live não é crente, ou até mesmo você que está aqui na igreja, eu não sei, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue, porque só a cruz pode te reconciliar, não tem outro caminho. Não desista tão fácil. Deixe o Senhor transformar o seu coração, tocar nele e olhe para a cruz, sempre, todos os dias.
Não existe outro caminho. Que o Senhor te abençoe. Podeis sentar. E diz assim a palavra do Senhor. Oséias 6, a partir do versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Queridos, o profeta Oséias começou o seu ministério por volta do ano 753 a.C. Ele foi levantado como profeta da nação de Israel no reino do norte, né? Lembrando que logo depois do reinado de Salomão, o Israel ele foi dividido entre o reino do norte, que se concentrava na grande maior parte da nação de Israel, as tribos, e reino do sul, que se concentrava na tribo de Judá. E ele foi levantado como profeta nessa parte do reino de Israel, o reino do norte, para denunciar os pecados do povo e proclamar o juízo de Deus para aquela nação. Na época do reinado de Jeroboão II, que foi aí entre 782 até o início do ministério do profeta Oséias, a nação ela vivia o auge da sua prosperidade econômica, material e política também. Só que, apesar de tudo isso, apesar dessa prosperidade material, econômica e política, eles estavam mergulhados na decadência espiritual. E eles até atribuíam que a prosperidade deles se dava a deuses pagãos e, de maneira específica, ao deus chamado Baal. E eles eram infiéis à aliança com Deus, que Deus havia ordenado ao povo muito tempo atrás por meio de Moisés. Em meio àquela prosperidade material, a decadência espiritual os levou a uma completa ruína. Pois, através do seu ministério, o ministério de Oséias, ele profetizou assim a destruição da nação de Israel, do Reino do Norte. E foi logo depois das suas profecias, logo depois de proclamar os juízos do Senhor sobre a nação, na época de entre 732 a 722, foi a época em que o povo de Israel, a nação do norte, eles foram deportados pela Síria, ou seja, eles foram levados embora da sua nação. Os assírios invadiram e, como era muito comum a guerra naquela época, eles levaram a nação de Israel da sua própria terra e os expulsaram. E o que nos chama a atenção no ministério desse profeta
diante de tudo aquilo que ele vivenciou, proclamando o juízo divino de Deus sobre a infidelidade daquele povo, é que uma coisa nos chama a atenção sobre a sua vida e o seu ministério, que para demonstrar a infidelidade da nação de Israel, para demonstrar aquilo que a nação de Israel estava vivendo para com o próprio Deus, o Senhor, assim também o havia ordenado a Oséias, que ele tomasse uma mulher adúltera e se casasse com ela. Não só para demonstrar a infidelidade do povo, mas também algo que seria o amor incondicional do Senhor. É interessante a gente observar esses aspectos no ministério dele. E aí no capítulo 1, você voltando, você pode deixar marcado, a gente vai fazer aqui algumas leituras. Voltando para o capítulo 1 de Oséias, do versículo 2 até o versículo 3, nós vamos observar a ordem do Senhor para Oséias. E diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu-lhe um filho. E é interessante, queridos, que Deus desejava, através dessa ação, dessa ordem, desse mandamento, fazer algo que não é padrão que aconteça, mas a forma qual Deus quis mostrar a infidelidade ao povo, que foi mandando o profeta casar-se com a adúltera. E essa adúltera iria trair o seu esposo, demonstrando assim a infidelidade de Israel para com Deus, simbolizando aqui a mulher Gomer, esposa do profeta Oséias, estando aqui simbolizando a própria nação de Israel infiel para com o Senhor. E após ele se casar com Gomer, o profeta ele vive em sua pele a infidelidade da esposa adúltera, que o trai e o abandona, assim como o povo de Israel abandonou o Senhor para adorar deuses falsos. E Gomer, ela abandonou o seu marido, se prostituiu, foi enganada e vendida como escrava. E nós vamos observar isso porque, indo para o capítulo 3 de Oséias, a partir do versículo 1, o texto vai dizer assim: O Senhor me disse: Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: Você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. É interessante porque o Senhor mandou que o profeta fosse novamente resgatar a sua mulher. É interessante nós observarmos que no versículo 2, o profeta descreve que comprou a sua mulher, que pagou um preço por ela, simbolizando que de fato ela havia sido vendida, que ela havia chegado em um patamar tal de depravação e que a sua vida tinha chegado a um nível tão baixo que ela, em algum momento que a narrativa não descreve, mas fica de maneira indireta, ela chegou a ser vendida como escrava. Que por isso foi necessário o profeta comprá-la. Interessante nós observarmos essa característica, fazendo assim a comparação entre a infidelidade da mulher
chegando a um nível tão baixo, sendo comprada pelo seu próprio marido, resgatando-a e também demonstrando, simbolizando o amor de Deus para com a sua nação. Assim como Deus amou os israelitas, apesar de terem adorado outros deuses falsos. E ele o resgatou a sua esposa, também demonstrando, simbolizando aqui o amor incondicional do Senhor. Por meio desse drama pessoal que ele viveu de carga simbólica e profética, retratando o sentimento de Deus para com seu povo, ou seja, o seu amor incondicional, apesar de tudo, e a promessa de restauração. Porque no versículo 3 o profeta diz: você viverá comigo por muitos anos e não será mais adúltera, não será mais prostituta. E simbolizando aqui a restauração que estava prometida para o povo, quando se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Mesmo assim, queridos, mesmo com o castigo futuro que iria acontecer, é interessante nós observarmos que, apesar de Deus ter usado o profeta Oséias para ministrar o castigo de Deus, se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem, eles perduraram no seu pecado, continuaram em adoração a deuses falsos, até o momento em que a Assíria veio e os deportou. Mas mesmo assim, com o castigo que estava para acontecer, Deus, por amar o seu povo, promete a restauração para eles por meio do arrependimento. E no capítulo 1, no versículo 10 e 11, foi quando nós podemos observar essa promessa, né? Voltando aí. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será chamado o grande dia de Jezreel. E o que nós podemos observar é que, mesmo com o castigo que estaria para acontecer por causa da desobediência, ainda estava garantida a restauração. Porque a promessa de Deus na antiga aliança para Israel, de que seria uma grande nação, certamente ainda iria perdurar. E fazendo assim essas observações, vendo esse contexto, vendo aqui o ministério de Oséias e a época em que a nação estava, nós podemos refletir e meditar o que os tempos de Oséias, o seu ministério, eles nos mostram hoje para nós, o povo do Senhor. E aqui eu gostaria que nós nos detêssemos a nos refletir como de fato povo de Deus, porque assim na época de Oséias, do profeta Oséias, a nação, o povo de Deus, aqueles que se chamavam pelo nome do Senhor, é que se corromperam. O povo, as nações do mundo já estão corruptas, já estão entregues ao mal. Porém nós somos lavados, resgatados pelo Senhor, comprados por Ele. Assim como o povo de Israel no passado foi um povo que foi resgatado pelo Senhor. Eu gostaria que nós fizéssemos a reflexão também sobre o que aqueles tempos e seu ministério têm a nos mostrar hoje. E em primeiro lugar, queridos, o que nos mostram o ministério de Oséias e os tempos em que ele viveu era um povo decadente. Você pode ir comigo para o capítulo 4 de Oséias, versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 3. Que diz: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição
mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. E que nós observamos a decadência do povo, um povo decadente, é que o início de toda a ruína que iria acontecer com aquele povo anos mais tarde, que já estava acontecendo, era de fato a corrupção espiritual daquele povo. E que eles estavam em corrupção tal de que não havia mais fidelidade e amor para com o Senhor. Em vez disso, adoravam deuses falsos, os deuses das nações vizinhas, porque eles se deixaram corromper, se deixaram ser seduzidos pelos ensinamentos, pelos deuses falsos e pagãos, que eles sabiam que não tinham poder algum. E na terra de Israel, por causa de tudo isso, começou a crescer até de maneira apropriada a violência, né? E Oséias descreve aqui que até assassinatos e roubos, coisa que os mandamentos do Senhor proibiam e eram abomináveis diante de Deus. E aquela nação estava perecendo de tal forma que até mesmo a própria terra em si, e aqui Oséias descreve que os animais do campo, as aves do céu, os peixes, a própria terra estava perecendo, estava desfalecida por causa do povo que ali habitava. Nós nos lembramos que quando Israel tinha a terra prometida, né? Quando Israel havia recebido a promessa de habitar em uma terra, aquela terra era chamada de terra que emanava leite e mel, uma terra abençoada. Mas que o povo que ali habitou passou a habitar, a nação de Israel, o povo de Deus que passou a habitar ali, quando se deixaram corromper, a própria terra já não era mais abençoada, por causa da corrupção deles. E isso não foi agradável ao Senhor. E pensando em nossos dias, queridos, aqueles que se dizem igreja, aqueles que se dizem povo de Deus, têm se corrompido com o mundo e com os seus sistemas, com as suas ideologias, com os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças, com aquilo que o mundo anseia e busca constantemente. Muitas vezes, o próprio povo de Deus, nós, e até aqueles que se dizem, também assim desejam e anseiam as coisas do mundo, a cobiça do mundo, as coisas passageiras. Aqueles que antes caminhavam com Cristo, eles se encontram hoje como filhos pródigos. Quantos não se afastaram do Senhor? Estão como filhos pródigos, filhos que se encontram perdidos, que anseiam voltar, mas se colocaram sobre um jugo de escravidão. Enquanto os muitos cristãos estão sofrendo do outro lado do mundo por causa da perseguição à sua fé, deste lado nós estamos acomodados. E aqui convém dizer que talvez a pandemia, por estarmos em casa, claro que existe todo um cuidado da saúde, mas fez com que nós ficássemos confortáveis demais. E quando voltamos a ter os cultos presenciais, não quero ir. Não, é melhor ficar em casa. E trouxe esse comodismo para a nossa vida, apesar de termos a oportunidade de estar aqui, mesmo com os cuidados. A cada dia que se passa, muitos cristãos se entregam a si mesmos e abandonam o amor do Senhor. As nossas próprias vontades, aquilo que nós queremos, aquilo que nós planejamos para a nossa própria vida. Não nos importamos com fervor com o nosso próximo, com o nosso irmão, mas estamos cada vez mais nos importando com nós mesmos
A nossa comunhão tem sido minada. E em muitos aspectos e lugares, a igreja, ou aquela que se diz igreja, se tornou decadente e medíocre. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela prevalece. Nós sabemos que a igreja verdadeira do Senhor, ela é guardada pelo Senhor. Mas que nós, como membros dessa igreja, somos limitados e falhos. Estamos suscetíveis a cair. E se não nos voltarmos para o Senhor, cairemos. Mas em segundo lugar, não só um povo decadente, a época de Oséias, seu ministério nos mostra para os nossos dias, mas também, em segundo lugar, mostra líderes decadentes. Acompanhem comigo o capítulo 4, versículo do 5 ao 9, quando diz. E aqui o Oséias está falando dos profetas que se diziam profetas na nação de Israel. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Aqui a mãe é a nação de Israel. Versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos. E aqui que nós podemos observar é que na época não só o povo de Israel havia se corrompido, mas como também os seus líderes os levaram à corrupção. Eles mesmos se deixaram corromper e conduziram o povo a caminhos errados. É interessante nós observarmos, né, que o próprio versículo 8, né, diz: eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. E aqui, até mesmo de uma maneira literal, o profeta falava a respeito das ofertas, dos sacrifícios e dos holocaustos que o povo levava para os profetas entregarem a Deus. E eles, em vez de ofertarem ao Senhor aquilo que a nação trazia, eles comiam aquelas ofertas. E o que é interessante a gente observar é que tanto as ofertas que o povo levava eram uma oferta pecaminosa, porque a nação de Israel não estava com sinceridade para com Deus, eram holocaustos pecaminosos, vazios e sem sinceridade. Tanto eles estavam recebendo essa oferta pecaminosa, como também nem sequer entregavam a Deus. Eles tomavam para si. É por isso que até de maneira literal, o versículo 8 diz que eles se alimentam dos pecados do meu povo, ou seja, se alimentam de ofertas pecaminosas. Pecam 2 vezes até. E a semelhança daqueles líderes e falsos profetas. Em nossos dias também, muitos falsos profetas e líderes têm se levantado trazendo mentiras e enganando a muitos. E a gente até pensa que isso não acontece em nossa realidade, meus irmãos, mas está muito perto de nós. Talvez a gente não enxergue que próximo a nós, na nossa igreja, ou vendo aqui com os nossos olhos alguém assim, mas quantos líderes falsos a gente muitas vezes não acompanha em rede social? Alguém que prega uma teologia falsa, teologia de coaching, de prosperidade, e a gente está lá apoiando aquilo, sem sequer ter o conhecimento profundo do que está acontecendo. Muitos têm pregado uma teologia de prosperidade material,
a semelhança da própria nação de Israel. Lembremos que Israel vivia uma época de prosperidade. E hoje em dia, o que mais se fala é prosperidade. Qual foi o resultado do povo? Eles continuaram prósperos com seu dinheiro? Nem isso lhes sobrou. E hoje, quantas pessoas, quantos falsos pastores, líderes, pregam na internet e na TV essa prosperidade material e não confrontam o pecado do povo. E não confrontam com a verdade. Eles pregam heresias, falsas doutrinas, distorcem a Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada, essa é a nova, né? Que não é mais tão nova assim. Pregam Deus de amor, mas não mostram a sua justiça. Sim, Deus é amor. E Deus deseja a salvação do mundo inteiro. Mas não mostra a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? O seu Filho morrendo na cruz pelo nosso pecado. E que se não nos arrependemos, certamente estaremos e já estaremos condenados ao inferno. E que a justiça de Deus é que, confessando e recebendo Jesus em nossa vida, temos o pleno perdão. Porém, queridos, o que nós observamos é que muitos, e até mesmo cristãos, povo de Deus, estão procurando para si mesmos os seus mestres que preguem aquilo que lhe for agradável a ouvir. Lembremos das palavras de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, o versículo 3 e 4, que diz: pois virá o tempo, já chegou, de fato. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe aquela situação em que existe a igreja dos homossexuais? Existe a igreja dos maconheiros? Tá, eu não vi, ainda não cheguei a ver, mas estou supondo que existe em algum lugar. Existe a igreja de alguma coisa do tipo, em que a gente pega aquilo que é agradável, que a Bíblia diz, de maneira isolada, e nega toda a outra verdade, a verdade completa. Sim, queridos. E chamam para si mestres que lhe preguem aquilo que for agradável ouvir, segundo os seus próprios desejos. Se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para os mitos. No fim de tudo, os bens, a prosperidade material, a falsa adoração, os falsos líderes, tudo isso não resistem ao juízo de Deus. Não resistirão ao juízo do Senhor. E a semelhança do tempo de Oséias, povo decadente. Os líderes em decadência em nossos dias. E por isso precisamos ter cuidado naquilo que ouvimos e consumimos. Mas também, em terceiro lugar, não só isso, mas aquele tempo e o ministério de Oséias mostrou para aquele povo e mostra para nós o chamado de Deus ao arrependimento e à restauração. E agora eu convido você a ir novamente para o capítulo 6 de Oséias. Diante de todas as faltas do povo por meio do profeta, Deus
ele convocou o povo a se voltarem para ele, a deixarem o coração obstinado, se arrependerem e serem restaurados. Versículo 1, esse convite: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E Deus, como um bom pai que ama seus filhos, é aquele que traz a disciplina e o castigo, assim como o pai castiga e disciplina um filho que erra. Porém, é aquele que passa o remédio em nossas feridas, com amor. Nos disciplina para nos ensinar o caminho que devemos seguir e nos restaura. Assim como havia promessa de restaurar aquele povo que seria castigado. Mesmo diante daquilo que estaria para acontecer com o povo de Israel, o Senhor curaria todas as feridas do povo. Assim como Oséias recebeu a sua esposa de volta, uma esposa que lhe for infiel, que o abandonara, assim também Deus restauraria o seu povo. E é aquele que nos restaura hoje, mesmo em meio à infidelidade. O Senhor se mantém fiel a si mesmo, ao seu amor e à sua aliança. Indo para o versículo 4 até o versículo 6, e vamos deixar aqui o versículo 3 para o final. O versículo do 4 ao 6 diz: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso os despedacei, por meio dos meus profetas, os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E o que nós podemos observar é que o amor que a nação estava tendo para com Deus, o povo de Israel, era um amor inconstante, um amor passageiro, assim como a neblina da manhã, como o sereno. Eles não tinham um amor sincero para com o Senhor, mas era como o primeiro orvalho do céu, aquele sereno de manhã que cai e logo evapora ao longo do dia. Eles ofereciam ao Senhor as suas ofertas de holocaustos vazias, mas mesmo entregando e cumprindo rituais, não havia obediência da nação para com Deus. Por isso que o Senhor assim os alertou, que desejava misericórdia e não sacrifícios, desejava o conhecimento de Deus e não holocaustos, porque melhor é obedecer ao Senhor do que sacrifício. E aí no versículo 3, essa ordem, esse chamado do Senhor: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O chamado de Deus ao arrependimento e restauração espiritual exigiu do povo esforço e exige de nós também esse esforço e ação por conhecê-lo. Nós observamos e lemos que o povo estava perecendo por falta de conhecimento, por não terem ciência daquilo que Deus desejava, por esquecerem, por não observarem os mandamentos. E conhecer o Senhor, esforçar-se por conhecer, continuar conhecendo a Ele, estar buscando constantemente entender, compreender sua vontade, seus mandamentos, aquilo que Ele deseja que nós façamos como povo do Senhor. E fazendo isso na nossa vida, será como a chuva de inverno, será como
As chuvas que caem regam a terra seca. E a gente que mora aqui no Nordeste reconhecemos muito bem a nossa realidade de terra seca. Nossa terra, quando fica muito tempo sem chover, tudo fica preto, aquela coisa feia, sem vida. E quando cai uma chuva sequer, tudo fica verdinho. Fica com aquela cara de vida, aquela coisa linda. E se não conhecermos o Senhor constantemente, a nossa vida será como uma terra seca e árida, que anseia pela água. E o Senhor é essa chuva, essa água viva, essa fonte a qual devemos buscar constantemente por conhecê-lo. Porque conhecendo-o, certamente estaremos cada dia mais cheios de vida em nosso coração. O povo foi convocado a abandonarem suas práticas repugnantes e se dedicarem em conhecer o Senhor continuamente. Conhecendo ao Senhor, eles não estariam mais em ruína, não estariam mais em decadência ou destruição, mas sim sendo revestidos com a verdadeira vida. O conhecimento de Deus é a verdadeira vida, plena e abundante, que nos traz a prosperidade espiritual. E sobre essa vida, o próprio Jesus falou dizendo, lá em João 17, dizendo: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sim, conhecendo ao Senhor, que é a única e verdadeira vida, estaremos cheios plenamente da vida abundante e teremos a prosperidade espiritual em nossa vida. Apesar de todo o esforço do profeta naquela época e os avisos, sobre o castigo vindouro, a nação não deu ouvidos e, em meio àquela riqueza e da abundância que eles tinham de bens e prosperidade material, a decadência espiritual os levou à ruína completa, quando eles perderam até tudo o que tinham e foram deportados e perderam tudo. E a nossa falta de amor e compromisso espiritual com Deus, a falta de conhecimento, a falta de adoração ao Senhor verdadeira e uma vida hipócrita, tudo nos levará à ruína também. Mas, se nos dedicarmos ao Senhor, porque Ele deseja, Ele exige zelo, esforço de nossa parte para buscá-lo, certamente não será essa a nossa realidade, não como aquele povo, não como a realidade atual de muitos que se dizem povo do Senhor. Mas nós temos que ter consciência, queridos, que não é de acordo com a nossa força, tá? Porque buscar o Senhor, conhecê-lo, exige dependência, humildade e submissão ao Senhor. Sem isso, jamais conseguiremos, porque aquele povo, eles tentavam por si próprios. Aquele povo fazer rituais diante de Deus por si próprios. Queriam oferecer os sacrifícios, queriam cumprir os mandamentos, mas sem dependência espiritual, vazios. Mas dependendo do Senhor, certamente, em humildade e submissão, seremos capazes de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Quero aqui finalizar, indo para 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Primeira de João, capítulo 1, versículo 5, que diz: esta
É a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, que é aquele que é a própria luz, assim como João afirmou, nele não há treva alguma. Se somos dele, devemos andar na luz, como ele é a própria luz. E se afirmamos que pertencemos a ele, mas andamos em trevas e em pecado, estamos mentindo. Porém, aqui não devemos afirmar que não pecamos, é o que João está dizendo, mas nós não devemos afirmar que não pecamos. Não é isso. Mas é que se pecamos, o Senhor nos restaura quando confessamos os nossos pecados. Ele nos restaura e nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Não fiel a nós, a si mesmo ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, queridos, que a semelhança daquele povo naquela época, o resultado deles não foi legal, porque no fim de tudo não deram ouvidos. E que sirva de exemplo para nós hoje, para que nos voltemos para o Senhor e não caiamos na ruína da decadência espiritual, mas mesmo em momentos de falha, possamos nos voltar para o Senhor e rogar a sua restauração sobre a vida de cada um de nós.